Vamos lá, meus amigos, iniciamos agora o estudo da teoria geral dos recursos. Antes de tratarmos dos recursos em espécie, nós vamos analisar alguns pontos que são aplicados a todos os recursos trabalhistas. Vamos falar sobre o juízo de admissibilidade, seus pressupostos, vamos ali analisar os efeitos dos recursos, só que iniciando com as chamadas peculiaridades dos recursos trabalhistas, algumas particularidades, algumas regras que se aplicam apenas aos recursos trabalhistas. A primeira peculiaridade vocês já conhecem, coloquei aqui só para ficar bem completo e organizado. Qual é essa primeira que vocês já conhecem? A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, diferenciando do processo civil, no processo do trabalho não cabe recurso de imediato de decisão interlocutória. Mas, para ficar bem completo, vocês têm que lembrar das exceções do artigo 799, parágrafo 2º da CLT e da súmula 214 do TST. Então, regra da irrecorribilidade, mas lembrando ali das exceções, o 799, parágrafo 2º e 214 do TST. Essa é a nossa primeira peculiaridade, passamos mais rápido para só relembrá-la. A segunda vai falar sobre inexigibilidade de fundamentação. Percebam o seguinte, todo o sistema processual trabalhista ele foi pensado e criado para facilitar a prática dos atos processuais, mesmo porque existe aquela regra do jus postulandi. Vejam que eu posso não saber ler, escrever, não ter advogado, que eu consigo ajuizar uma reclamação trabalhista, mesmo que seja na sua petição inicial verbal. Se a sentença me for desfavorável, eu consigo também interpor recurso. Por quê? O recurso trabalhista, regra geral, dispensa a fundamentação. Essa é a ideia da inexigibilidade de fundamentação. Recurso trabalhista não precisa ser fundamentado. Eu não preciso explicar por que o juiz errou, qual foi o entendimento errado dele, por qual seria o entendimento correto. Não. O artigo 899 da CLT traz uma expressão que eu destaquei para vocês aqui, que é simples petição. O artigo 899 diz que os recursos trabalhistas serão interpostos por simples petição, o que demonstra dizer que não há necessidade de fundamentação. Eu não preciso fundamentar. O recurso trabalhista, ele traz apenas um inconformismo. Poder Judiciário, estou inconformado com a decisão que me foi desfavorável. Ponto. Apenas o inconformismo. Só que olha o que acontece. Essa regra da inexigibilidade de fundamentação acabou sofrendo uma restrição há alguns anos atrás, quando o TST editou a súmula 422. Essa restrição à regra da simples petição atingiu, nos termos da súmula, os recursos interpostos ao TST. Ou seja, hoje nós temos uma regra simples aqui que é a seguinte: se eu vou interpor recurso para a vara do trabalho, como embargos de declaração, se eu vou interpor recurso para o TRT, eu não preciso fundamentar. Agora, se eu vou interpor um recurso para o TST, aí sim preciso de fundamentação. Por quê? Os recursos dirigidos ao TST, regra geral, trazem uma série de requisitos de admissibilidade. Temos ali, por exemplo, pré-questionamento. Como é que eu vou demonstrar que houve o pré-questionamento sem fundamentar? Como é que eu vou demonstrar que aquele tema traz uma relevância social, jurídica ou econômica sem fundamentar? Então eu tinha, na verdade, uma verdadeira incompatibilidade entre as regras de cabimento dos recursos dirigidos ao TST e a regra da simples petição. Então, cuidado. A regra continua existindo, ela só não vale, nos termos da súmula 422 do TST, para os recursos dirigidos a ele. Além disso, nós temos como uma peculiaridade o efeito meramente devolutivo, que eu já tive
já tive a oportunidade de conversar com vocês anteriormente. O próprio artigo 899 da CLT fala que os recursos trabalhistas são recebidos apenas no efeito devolutivo, o que significa dizer que, regra geral, não há efeito suspensivo, como existe no processo civil. Então, mesmo que a parte venha a interpor recurso aqui no processo do trabalho, a decisão recorrida já começa a produzir efeitos, porque o recurso ele só é capaz de devolver ao Poder Judiciário a apreciação da matéria. Ele não é capaz de suspender os efeitos dessa decisão. Com a interposição de recurso apenas no efeito devolutivo, nós temos a possibilidade, conforme o próprio 899, de iniciar a execução provisória. Então vejam que a execução provisória ela decorre do recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. E aí nós aproveitamos rapidamente para fazer uma revisão da matéria. A execução provisória, nos termos do 899, ela vai até a penhora. Só que a tese majoritária inclui aqui a apresentação de embargos à execução e a interposição de agravo de petição. Então, apenas para lembrar ali, a tese majoritária em relação a essa execução provisória. Posso, após a penhora, apresentar os embargos e interpor agravo de petição da decisão nos embargos à execução. Só que vejam, a regra é efeito meramente devolutivo, mas o efeito suspensivo pode excepcionalmente ser deferido. Nos termos da importante súmula 414, inciso 1º. O que nos interessa aqui, para quem for ler a súmula 414, o que nos interessa é só o finalzinho do inciso 1º, falando lá que a ação rescisória a ação cautelar é o meio adequado para se imprimir efeito suspensivo ao recurso. Então, só esse finalzinho do inciso 1º da súmula 414 que nos interessa. A ação cautelar é o meio adequado para se imprimir efeito suspensivo ao recurso. Então, vejam que, diferentemente do processo civil, eu não posso requerer o efeito suspensivo no próprio recurso. Eu não posso abrir um tópico no recurso para requerer o efeito suspensivo. Eu vou interpor o meu recurso e vou ajuizar uma ação cautelar para pedir o referido efeito. Prosseguindo aqui, nós chegamos à quarta peculiaridade, chamada uniformidade dos prazos recursais. O que acontece? A Lei 5584 de 70 criou essa uniformidade dos prazos recursais, dizendo que, regra geral, os recursos trabalhistas são interpostos em 8 dias. Isso daqui se aplica a praticamente todos os recursos. Se eu vou interpor um RO, 8 dias, um recurso de revista, um agravo de instrumento, um agravo de petição, embargos para o TST e por aí vai. Praticamente todos os recursos que nós vamos com calma estudar ali na parte de recursos em espécie, todos eles praticamente são interpostos no prazo de 8 dias. Mas nós temos que saber algumas exceções. Existem recursos com prazos diferenciados. Esses recursos estão aqui, ó. Coloquei para vocês com a indicação de onde nós retiramos os prazos diferenciados. Então vejam, primeira exceção, embargos de declaração, 897A da CLT. Então vejam que a própria CLT, ao prever os embargos de declaração, trouxe uma situação excepcional. Eles são interpostos no prazo de 5 dias. Então tem o prazo de interposição de 5 dias. O recurso extraordinário vai seguir a regra do CPC. Tem o prazo de 15 dias.
O recurso de revisão segue a regra aqui do artigo 2º da Lei 5584 de 70. Traz o prazo de 48 horas. Então, ó, para que não haja dúvidas, embargo de declaração, 5 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. Recurso de revisão, 48 horas. Todos eles serão estudados com as suas particularidades na parte de recursos em espécie. Por enquanto, só estamos dando uma pincelada aqui na parte de teoria geral, só apenas em relação aos prazos. Os demais recursos, prazo de 8 dias, regra geral da Lei 5584. Agora, prerrogativa de prazo aqui. Eu já tive a oportunidade, no vídeo sobre prazos, de conversar sobre isso daqui com vocês, mas vale a pena relembrar. Em relação aos recursos, nós temos no Decreto-Lei 779 de 69, perdão, nós temos no decreto 779 de 69 a prerrogativa da interposição do recurso no prazo em dobro. Fazenda Pública, por exemplo, a União, os estados, os municípios, interpõem recurso em prazo em dobro. Então, enquanto eu interponho o RO em 8 dias, a União interpõe em 16. Só que tomem cuidado, porque essa prerrogativa de prazos não se aplica às contrarrazões. As contrarrazões sempre são apresentadas em prazo simples. Então percebam que Bruno tem 8 dias para apresentação das suas contrarrazões. A União também terá 8 dias para apresentação das contrarrazões. Para interposição de recurso é que Bruno tem 8 dias e a União 16. Tomem cuidado com isso daqui. E a última peculiaridade aqui recebe o nome de instância única nos dissídios de alçada. Vamos interpretar primeiro o nome dado aqui. Instância única nos dissídios de alçada. Também é uma regra presente na Lei 5584 de 70. Primeiro, o que seriam dissídios de alçada? Aqueles que tramitam perante o rito sumário. Rito para as ações de até 2 salários mínimos. Então, ações de alçada, dissídios de alçada, são aqueles que tramitam perante o rito sumário, que tem competência para as demandas de até 2 salários mínimos. Entendimento majoritário aqui é que esse rito ele não foi revogado, ele continua em vigor, apesar de, sinceramente, não ser utilizado no dia a dia. Instância única nos dissídios de alçada significa o quê? Único julgamento. Significa dizer que não cabe, regra geral, recurso da sentença proferida nesse rito. Ou seja, se eu ajuizo uma ação no rito sumário, ela julga os meus pedidos improcedentes, ela me é desfavorável. Regra geral, eu não posso interpor recurso dessa sentença. Essa é a ideia de instância única nos dissídios de alçada. Não cabe recurso da sentença proferida no rito sumário. Só que olha o que acontece. Surge aqui uma exceção. Pode ser que essa sentença tenha violado a Constituição Federal. Pode ser que essa sentença tenha falado que eu não tenho direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ou seja, violando a Constituição Federal. Se a sentença viola a Constituição Federal, é possível a interposição de recurso. E aqui vem o ponto mais importante e mais perigoso. Se da sentença que viola a Constituição no rito sumário é possível a interposição de recurso, qual seria esse recurso? Cuidado, porque a nossa tendência é sempre falar recurso ordinário. Por quê? Porque eu tenho sentença. Isso está errado. Não cabe recurso ordinário. O recurso que cabe é o recurso extraordinário.
para o Supremo. Não achem estranho isso que eu estou falando. Da sentença proferida pela Vara do Trabalho, eu vou interpor recurso extraordinário para o Supremo, sem passar por TRT, sem passar por TST. Isso daqui, ó, esse entendimento está na súmula 640 do próprio Supremo. Então é um entendimento do próprio STF. Por que cabe recurso extraordinário direto para o Supremo? Pelo seguinte, o artigo 102.3 da Constituição Federal diz que cabe ao Supremo o julgamento de recurso extraordinário de decisões de única ou última instância, quando houver o ferimento à Constituição Federal. Então, cabe ao Supremo o julgamento de recurso extraordinário quando for proferida decisão em única ou última instância, com ferimento à Constituição Federal. Vejam que é exatamente essa hipótese. Eu tenho a decisão de única instância que fere a Constituição. Então, com base no artigo 102.3 da Constituição e súmula 640 do Supremo, nós falamos na interposição de recurso extraordinário. Se a prova trouxer recurso ordinário ou qualquer outro recurso, está errado. Continuando na nossa teoria geral dos recursos, nós vamos falar agora sobre juízo de admissibilidade. O que seria esse juízo de admissibilidade? Para quem nunca estudou o juízo de admissibilidade, ele é uma espécie de filtro. Filtro para saber se a parte que interpôs o recurso preencheu os requisitos mínimos para a sua utilização. Então é um filtro que será feito pelo Poder Judiciário para saber se eu preenchi os requisitos mínimos, os chamados requisitos de admissibilidade, os pressupostos recursais, ou seja, os pressupostos para a utilização do recurso. Vejam que o Poder Judiciário, antes de julgar o mérito do meu recurso, antes de dizer se eu tenho razão ou não no que alego, ele vai verificar, por exemplo, se eu interpus o recurso no prazo adequado, se eu me utilizei do recurso correto, se eu fiz os pagamentos devidos. Então vejam que antes de julgar o mérito, antes de afirmar se a decisão está errada ou correta, ele vai analisar requisitos para a utilização do recurso. É isso que ele faz no juízo de admissibilidade. Então vejam que é uma espécie de filtro que vai permitir posteriormente a análise do mérito do recurso, para saber, por exemplo, se a decisão tem que ser mantida ou se ela tem que ser alterada. Poder Judiciário só analisará o mérito do meu recurso se antes eu passar por esse filtro preliminar, filtro chamado de juízo de admissibilidade. Agora, quem tem competência para a realização desse juízo de admissibilidade? Esse juízo de admissibilidade, ele é feito em etapas, ele é feito por diversos órgãos aqui. Logo, eu posso ter, melhor dizendo, eu tenho juízo de admissibilidade feito pelo juízo a quo e pelo juízo ad quem. Ou seja, juízo a quo, que é aquele que proferiu a decisão recorrida, e o juízo ad quem, que é aquele de hierarquia superior que vai julgar o mérito do recurso. Então, colocando aqui num desenho para facilitar, olha o que nós teríamos. Digamos o seguinte, que houve a interposição de um recurso para tentar alterar uma sentença. Então, da sentença, houve a interposição de um recurso ordinário. Fiz a interposição do recurso ordinário. O recurso ordinário segue a regra geral de que os recursos são interpostos perante o juízo que proferiu a decisão. O juízo que proferiu a decisão é chamado de juízo a quo.
Esse juízo ACO, vara do trabalho, realiza o primeiro juízo de admissibilidade. Então, a vara do trabalho, que foi quem proferiu a sentença recorrida, realiza o primeiro juízo de admissibilidade. Verifica se Bruno utilizou o recurso adequado, no prazo correto, fez os pagamentos devidos. Se o Bruno tiver preenchido todos os requisitos, esse recurso será remetido para o TRT, para o órgão de hierarquia superior. Esse órgão de hierarquia superior recebe o nome de juízo ad quem, é conhecido como juízo ad quem, que vai realizar novamente o juízo de admissibilidade. Então, os autos chegando ao TRT, vamos refazer aqui, os autos chegando ao TRT, eles serão distribuídos a um relator. Então, o meu RO, chegando ao TRT, será distribuído para um dos desembargadores, que é conhecido como relator. Esse relator vai realizar aqui o juízo de admissibilidade no TRT. Então, vejam que na vara já foi realizado o primeiro juízo. Os autos subiram ao TRT, foram distribuídos para um relator que realizará o segundo juízo de admissibilidade. Mas, Bruno, o que ele vai analisar? Ele vai analisar absolutamente os mesmos pressupostos, os mesmos requisitos analisados pelo juiz do trabalho, lá na vara do trabalho. Ele vai fazer a mesma análise. Claro que não existe vinculação entre os juízos. Pode ser que a vara do trabalho entenda que tenha entendido que estavam presentes todos os pressupostos e o relator entenda que não, que o meu recurso esteja fora do prazo. Não existe vinculação, isso é normal. Então, chegando o meu recurso ao tribunal, ele é distribuído para um relator que realizará o segundo juízo de admissibilidade. Esse relator realiza o juízo de admissibilidade com base nesse artigo 557 do CPC, que eu vou destacar para vocês. Realiza o juízo de admissibilidade com base no artigo 557 do CPC, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Nós temos essa súmula 435 em destaque, que foi criada em setembro de 2012. Ela diz ser possível a aplicação subsidiária do artigo 557. Então, digamos que ao realizar o segundo juízo de admissibilidade, o relator continue entendendo estarem presentes todos os pressupostos, como fez o primeiro juízo. Beleza. Se o juiz do trabalho remeteu para o relator, e se o relator entendeu que estão presentes os pressupostos, ele, relator, manda o processo para o colegiado, para ser julgado por uma turma, pelo colegiado, já que a regra geral no tribunal é o julgamento colegiado. Chegando no colegiado, nós teremos, regra geral, o relator, mais um desembargador e outro desembargador. Regra geral nos TRTs, nós temos o colegiado composto por 3 desembargadores, o relator e mais 2. Antes do colegiado julgar o mérito, cabe a ele realizar o terceiro juízo de admissibilidade. Então, nós temos aqui o terceiro juízo de admissibilidade sendo realizado pelo colegiado, antes do julgamento do mérito. Então, vejam como são situações sucessivas. O juiz ACO falou, Bruno, presentes todos os pressupostos. O relator, Bruno, disse, Bruno, presentes todos os pressupostos. O colegiado fala, Bruno, presentes todos os pressupostos. Aí ele, colegiado,
até que, enfim, julga o mérito do recurso. Então, apenas se os três juízos de admissibilidade forem positivos, apenas se nas três hipóteses o Poder Judiciário entender estarem presentes os pressupostos, é que eu passo para o juízo de mérito, para enfim saber se a decisão que condenou Bruno está correta ou errada, se vai ser mantida ou se vai ser alterada. Então, nós temos aqui a competência para a realização desse juízo de admissibilidade. Só que vamos lá, esse juízo de admissibilidade, ele pode ser positivo ou negativo. Nos exemplos aqui, eles foram sempre positivos, de forma a possibilitar a análise pelo juízo seguinte. Mas vejam que ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Juízo de admissibilidade vai ser positivo quando estiverem presentes todos os pressupostos, todos os requisitos de admissibilidade que serão estudados mais à frente. Será negativo quando faltar um que seja, mas só faltou um pressuposto de admissibilidade. O seu recurso vai ser inadmitido. O juízo de admissibilidade será negativo. E percebam, do juízo negativo de admissibilidade, eu tenho possibilidade de recorrer. Cabe um recurso específico aqui no processo do trabalho do juízo negativo de admissibilidade, que é o agravo de instrumento. Então, para o juízo negativo de admissibilidade, nós sempre vamos pensar no agravo de instrumento. Interpus um recurso ordinário e o juízo de admissibilidade foi negativo. O que eu faço agora? Vou interpor agravo de instrumento. Na parte dos recursos em espécie, nós vamos falar aqui especificamente do agravo de instrumento, mas vale a pena já fixar a ideia acerca da sua utilização. E além disso, vamos para o último ponto sobre o juízo de admissibilidade, que é a admissibilidade parcial. Olha o que acontece. Há alguns recursos, como o recurso de revista, ele pode ser admitido parcialmente. Olha o que acontece. Digamos que tenha sido proferido um acórdão pelo TRT e eu tenha interposto um recurso de revista. No primeiro capítulo, eu tenho alegado divergência jurisprudencial. E no segundo, eu tenho alegado violação à Constituição Federal. Realizando o juízo de admissibilidade, pode ser que o tribunal tenha afirmado a admissibilidade em relação à divergência e a inadmissibilidade em relação à parte em que eu aleguei violação à Constituição Federal. Então, no juízo de admissibilidade, o tribunal entendeu que eu aleguei corretamente a divergência, que eu demonstrei claramente a divergência e que vale a pena analisar se ela realmente existe. Então, ele admitiu parte do meu recurso no que toca a divergência. Em relação à alegação de violação à Constituição, pode ser que o tribunal tenha entendido que eu não demonstrei claramente essa violação e tenha inadmitido. Então, admitiu parcialmente. O que acontece? Ele admitiu parcialmente e inadmitiu em parte. É claro que eu não gostei da inadmissão da parte aqui em amarelo. Claro que eu fiquei revoltado, achei um absurdo a inadmissão. E aí surge uma dúvida. Será que essa revolta do Bruno pode se transformar em um recurso? Será que Bruno pode recorrer dessa admissão parcial? A resposta está aqui na súmula 285. O Bruno não pode interpor recurso dessa admissão parcial. Por mais
absurdo que ele entenda a inadmissão de parte, por mais revoltado que ele seja com essa inadmissão de parte do recurso dele, ele não pode recorrer, ele não pode interpor recurso. Por quê? Por falta de interesse recursal, por falta de necessidade. Bruno, você não precisa interpor recurso algum. Por quê? Porque os autos vão subir. Chegando no tribunal, chegando na instância superior, nós teremos novo juízo de admissibilidade. E no novo juízo de admissibilidade, esse ponto que havia sido inadmitido pode ser admitido. Não pode? Claro que pode. Lembra que não existe vinculação entre os juízos de admissibilidade? Pode ser aqui que no primeiro momento, no primeiro juízo de admissibilidade, tenha havido a inadmissão, mas no próximo juízo de admissibilidade haja a admissão. Isso daqui é uma situação automática. Eu não preciso interpor recurso. Logo, eu não tenho interesse na interposição do mesmo. Com essa informação, com essa súmula 285 que vocês vão ler em casa, nós terminamos o primeiro bloco sobre teoria geral dos recursos. No próximo bloco, nós continuaremos essa matéria.